Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando a nossa terceira aula do curso de questões comentadas, 200 questões comentadas sobre noções de direito. Nós estamos na terceira aula ainda com o tema Direito Constitucional e nós versaremos nesta aula sobre direitos sociais e de nacionalidade, artigos estes que estão sendo cobrados no projeto básico para o TJMG primeira instância. Esse é o nosso primeiro bloco de 2, questão 21 a 25. Questão 21 foi cobrada em 2019, bem recente. São cargos privativos de brasileiros natos. A Constituição Federal, lá no artigo 12, se vocês quiserem anotar, artigo número 12, parágrafo 3º, dispõe para nós quais são os cargos privativos de brasileiros natos. Vamos então aqui acompanhar? Então peguem a Constituição Federal de vocês, abram-na no artigo 12 e vamos ao parágrafo 3º. Olha só, diz o parágrafo 3º que são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, qualquer ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. É o único ministro, exceto do STF, claro, nós estamos falando de ministros de Estado. No caso, o ministro de Estado da Defesa precisa ser privativo de brasileiro nato. Então vamos assinalar aqui qual alternativa melhor preenche? Letra A diz, presidente do Senado. Muito bem. Juiz de direito, não é mencionado no parágrafo 3º. B, ministro de Estado da Defesa. Juiz de direito, não, nem membro do Ministério Público. C, deputado federal, não. Prefeito, também não. E deputado estadual, também não. D, carreira diplomática. Ministro do STF e de oficial das Forças Armadas. Perfeito. E, presidente da República, vice, agora senador, não. Se fosse presidente do Senado, ok. A única alternativa que preenche, que são exigidos, então, cargos privativos de brasileiros natos é a letra D. Questão 22. No que se refere aos direitos de nacionalidade, é correto afirmar: A. São brasileiros natos os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Não, porque nós estamos aqui diante, segundo o artigo 12, inciso número 2, aos chamados brasileiros naturalizados, e não brasileiro nato. B. A lei não poderá, em qualquer hipótese e sob pena de violação ao princípio da igualdade, estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Cuidado! Exceto se houver previsão constitucional de distinção, a Constituição ela estará assegurada a trazer essas disposições. Isso está no artigo 12, vamos anotar aqui, artigo número 12, parágrafo 2º, vejam, ele prevê assim: a lei realmente ela não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, a letra B está falsa, artigo 12, parágrafo 2º. C. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E aí? Nós estamos diante dos chamados brasileiros natos nessa situação? Sim, nós chamamos aqui de nacionalidade potestativa, né? Onde nós temos duas opções: registrar em repartição brasileira competente ou, quando eles vierem a residir no Brasil, no caso, vier a residir no Brasil, e optar em qualquer tempo, depois que atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Está correto? O artigo aqui é o número 12,
E o inciso 1. D. Os cargos de vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, poderão ser ocupados por brasileiros natos ou naturalizados. Não. Esses cargos, nós vimos, a partir da leitura do artigo número 12, parágrafo 3º, que deverão ser ocupados por brasileiros natos, naturalizados não. E aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, sem possibilidade de qualquer distinção entre uns e outros. Claro que é falso. Se a Constituição Federal estabelecer direitos, estabelecer distinção, se o próprio texto constitucional estabelecer distinção, nós não vamos brigar por causa disso. É o que nós chamamos de quase nacionalidade, porque a Constituição, ela sim, está autorizada a estabelecer distinções. Questão 22, gabarito letra C. 23. Rosa Gonzalez, venezuelana, chegou ao Brasil no dia 20 de julho de 2018, na cidade de Pacaraima, onde deu à luz o filho primogênito. Até Pacaraima estava na mídia recentemente, não é? Aquele conflito entre Venezuela e na fronteira. Rosa tem dúvidas sobre a nacionalidade do pequeno Juan. Conforme a Constituição Federal brasileira, podemos afirmar que Juan, A, é brasileiro nato, B, é brasileiro naturalizado, C, é venezuelano, uma vez que a simples entrada em outro país não garante a nacionalidade, D, aos 18 anos poderá optar por ser brasileiro, ou letra E, poderá requerer a nacionalidade brasileira aos 16 anos após a emancipação. Olha, o Brasil ele adota como critério os critérios de nacionalidade ius solis, vamos anotar? Ius solis, que é o critério territorial, de solo mesmo, e o de sangue, que é o ius sanguinis. Perceba, então, que o fato de dar à luz no território brasileiro, por conta do critério adotado ius solis, e a questão não falou que Rosa Gonzalez estava a serviço do seu país de origem. Então, claro que será brasileiro nato, não é? Assim prevê o artigo número 12 da Constituição, inciso número 1, a linha A. Tranquila essa, né? 24.